Em pleno verão, durante a temporada esportiva do colégio, quando a última bola atinge o alvo, Shotaro percebe que passou 3 anos no banco do time de beisebol do colégio. No caminho de volta, ele nota um grupo de garotos cheios de energia, se alongando, fazendo mobilidade e conversando animadamente. Curioso, ele os segue até um estádio, apenas para descobrir que está acontecendo o torneio de atletismo de Miyagi. Logo em seguida, o mesmo grupo de garotos entra no palco como parte da equipe de ginástica Hitman masculina, o que o surpreende. A apresentação começa com os 4 garotos fazendo uma sequência de movimentos coordenados, usando todo o palco para executar vários truques. Eles se movem juntos com fluidez, correndo e deslizando de maneira sincronizada. Ao fim da apresentação, Shotaro percebe que o time, que na verdade é a equipe de ginástica da escola All-High, recebeu uma pontuação muito baixa. Um rapaz sentado ao lado dele comenta que, apesar disso, o time teve uma pontuação até alta, considerando o número reduzido de membros. Outro diz que equipes de ginástica devem ter 6 integrantes, em que são descontados pontos para cada membro ausente, o que faz Shotaro perceber que a All-High se saiu bem, mesmo com apenas 4 participantes. Mais tarde, ele compartilha a história da equipe de ginástica com sua família, e todos comentam que ele precisa fazer as provas de admissão para o ensino médio. Seu pai, então, pergunta o que ele quer fazer no futuro, que o faz refletir, já que ele ainda não tem nenhum plano definido. Porém, ele continua lembrando da performance do time da All-High. Um novo dia, Shotaro se prepara para a cerimônia de entrada da nova escola e, sem muita surpresa, decide entrar para o clube de ginástica da All-High. O capitão Shishigahama anima os outros membros para recrutarem mais 2 integrantes e completarem o time. Ele os lembra de que os outros clubes vão querer pegar os melhores atletas, então precisam se apressar. A ajudante, Asao, entrega panfletos para todos e eles começam a interagir com os calouros para tentar recrutá-los. Shotaro se sente ainda mais deslocado ao observar tudo isso. Nesse momento, o mesmo cara que assistiu ao torneio com ele se aproxima da equipe e anuncia que quer se juntar ao time. Shotaro, então, segue o grupo até a sala do clube e descobre que o novo integrante se chama Misato, que ficou em segundo lugar nas competições individuais de ginástica. A equipe flagra Shotaro espionando a conversa como um curioso, e Misato conta a eles que Shotaro estava assistindo ao torneio com ele. Shishigahama, então, o convida para participar da primeira sessão, só para sentir o clima. Assim, ele e Misato começam a treinar com o time. Primeiro, eles correm, depois fazem alguns alongamentos para soltar o corpo. Um dos membros mais velhos, Tsukidachi, ajuda Shotaro a se alongar e até comenta que seu corpo é muito flexível, perfeito para a ginástica. Misato também faz uma série de saltos e pulos, e o treinador, Shusaku, pede que ele faça outra sequência para testá-lo. Ele segue as instruções perfeitamente. Enquanto isso, Shotaro diz a Shishigahama que ainda está em dúvida sobre entrar para o time, e ele também comenta que realmente gostou da apresentação deles no torneio. Então, Shishigahama sugere que ele tente fazer um salto mortal para trás. O time ajuda Shotaro a tentar alguns backflips e Misato até demonstra um salto espetacular. Isso motiva Shotaro bastante, então ele continua tentando com a ajuda dos colegas. Finalmente, ele consegue fazer uns backflips sozinho, o que o faz perceber o quanto gosta da sensação de liberdade que a ginástica proporciona. Assim, ele anuncia que quer entrar para o clube. A equipe comemora sua decisão e ele até agradece a Misato por tê-lo inspirado a fazer o salto. Ele, então, entrega sua inscrição e o treinador Shusaku diz aos novatos que é recomendado que eles morem no dormitório masculino para fortalecer o espírito de equipe. Misato se desculpa, dizendo que precisa estar em casa à noite, enquanto Shotaro fica animado com a ideia do dormitório. Seus pais não têm problema com isso, e logo depois ele leva sua mala para o clube, pronto para começar a morar no dormitório. Seguindo as instruções de Shishigahama, eles correm pela cidade e chegam ao ginásio da universidade, que o clube aluga 2 vezes por semana por 1 hora. O ginásio tem um tatame próprio para ginástica, o que o ajuda bastante nos treinos. A equipe começa a se alongar para se preparar. Tsukidachi lembra Shotaro que os exercícios de solo, feitos sem aparelhos, são mais importantes do que os movimentos acrobáticos chamativos. Asao, então, explica para ele qual é a especialidade de cada membro do time, e logo depois, Misato faz um movimento impressionante que, como sempre, surpreende a todos. Mais tarde, Misato vai embora para casa, enquanto os outros acompanham Shotaro até o dormitório. Shotaro espera morar no dormitório elegante, onde os atletas famosos da escola vivem, mas seus colegas o levam até um prédio antigo e caindo aos pedaços, que antes era um almoxerifado. Parece até cenário de filme de terror. Ele fica no quarto com seu colega Watari, e depois todos preparam o jantar junto. Durante a refeição, conversam sobre suas famílias e discutem como podem melhorar a sincronia durante as apresentações. No dia seguinte, Asao informa ao treinador Shusaku que Shotaro está aprendendo rápido, mas ainda não está pronto. Shusaku, então, anuncia que o plano agora
agora é fazer a apresentação com 6 membros em vez de 4, o que faz Shotaro perceber que ele pode ter a chance de se apresentar com o time. Shusaku, então, pede que ele cruze o tatame fazendo apenas backflips. Ele consegue fazer alguns, antes de cair exausto. O treinador, então, diz que o testará novamente em uma semana, e se não passar, o time vai se apresentar sem ele. Shusaku explica que o torneio regional de maio está chegando e que não podem colocá-lo em risco se ele não estiver preparado. Shotaro aceita o desafio e Misato é colocado como responsável por seu treinamento. Nos dias seguintes, Misato dá dicas sobre seus saltos e aponta suas falhas. Ele não fica até tarde para ajudar, mesmo quando Shotaro pede, mas no dia seguinte aparece bem cedo no dormitório para praticar com ele. Um dia antes do teste, Shotaro vai cedo para o ginásio e encontra Misato praticando backflips, como no primeiro dia. Isso o inspira muito e ele corre para dentro para treinar também. Como sempre, Misato vai embora à noite, mesmo com Shotaro ainda tendo dificuldades com o salto. O restante da equipe monta colchões sobre placas de madeira, fora do ginásio para ajudá-lo a praticar. Os colegas dizem para ele não se esforçar demais, mas ele responde que quer muito se apresentar com eles. Shishigahama, então, compartilha como o treinador Shusaku o inspirou a entrar na ginástica na época da escola e, como os outros, também se juntaram a ele para formar o clube. Nesse momento, Misato também aparece do seu esconderijo e diz a Shotaro para arrasar na apresentação. Shotaro se lembra do espírito de toda a equipe, especialmente dos saltos de Misato, e finalmente toma coragem para tentar. Na manhã seguinte, ele faz os mesmos backflips na frente de Shusaku e passa no teste. Seus colegas comemoram seu sucesso e Misato diz que seus movimentos não foram tão ruins. Shotaro agradece a ele e declara que vai alcançá-lo em breve. Asao mostra para todos um visual da coreografia que eles vão apresentar com base em 6 membros, e Shotaro pergunta se eles podem se apresentar do jeito que quiserem. Misato começa a explicar as regras da competição, que determinam o que a apresentação deve conter. Caso contrário, pontos serão descontados. Todos estão muito animados para se apresentar corretamente na próxima competição intercolegial. Então, eles começam a praticar a nova coreografia feita para 6 membros. Os veteranos têm dificuldades para se adaptar à nova apresentação, pois estavam acostumados com a versão para 4 integrantes. E Shotaro também tem dificuldade para acompanhar. Eles continuam praticando e mais tarde, Shusaku informa que eles vão fazer um acampamento de treinamento com a escola Shirou High, que é uma equipe regular nas competições intercolegiais. Mais tarde, Shotaro pratica paradas de mão do lado de fora do dormitório, enquanto os veteranos saem para tomar um ar. Ele deita para recuperar o fôlego quando um garoto de cabelo branco chamado Mashiro, que estava com Misato anteriormente, aparece acima dele. Mashiro critica sua parada de mão antes de continuar brincando de pega-pega com algumas crianças, mas ele desvia de todos usando movimentos de ginástica, deixando Shotaro impressionado. As crianças desistem da brincadeira, então Mashiro sugere que ele e Shotaro tentem juntos, dessa vez com as pernas amarradas. No começo, eles não estão sincronizados, mas logo pegam o jeito e começam a pular junto. Enquanto isso, Misato está com uma garota, mas ao ver os veteranos passeando por perto dele, ele fica envergonhado, vira o rosto para não ser visto e pede para que a garota vá embora sozinha. A garota vai embora e ele tenta escapar entrando em uma loja, mas os veteranos o veem. Eles perguntam o que ele está tentando comprar ali e o provocam, chamando-o de pervertido. Shishigahama explica que saíram para fazer compras para o acampamento, mas todos estão comprando coisas inúteis e sem relação com o trem. Eles encontram o capitão da equipe Shirou High, Takas, o outro membro chamado Matsu. Os dois capitães começam com provocações. Takas fala sarcasticamente que finalmente conseguiram 6 membros, e Shishigahama responde agradecido por ele ter descido das montanhas. Eles continuam trocando farpas até que Sukati e Matsu os interrompem. Takas e Matsu conversam com Misato, dizendo que eles estão surpresos por ele ter realmente se juntado a All High, depois de recusar a proposta deles. Os veteranos se surpreendem ao saber que Misato gostava tanto deles. Takas então diz que Misato logo vai se arrepender da escolha. Mashiro e Shotaro terminam de brincar com as crianças, e Shotaro pergunta a Mashiro se ele pratica ginástica rítmica. Mashiro confirma e critica novamente a parada de mão de Shotaro. Shotaro explica que está apenas começando e pede conselhos. Mashiro responde que, quando está se apresentando, tudo ao seu redor simplesmente fica branco. Isso leva Shotaro a entrar em um transe profundo enquanto tenta reproduzir a sensação. Ele consegue fazer isso com sucesso, recebendo o elogio de Mashiro. Mashiro começa a se desesperar por estar atrasado para algum compromisso e mostra uma foto para Shotaro do lugar onde precisa ir, que na verdade é o portão da escola. Shotaro o guia até lá,
onde os times Shirohai e Aohai já estão reunidos. Eles então descobrem que pertencem a times rivais. Mashiro dá um abraço voador em Misato e os dois treinadores também chegam. Asao revela que Mashiro foi o vencedor do torneio nacional no qual Misato ficou em segundo lugar, o que choca a todos. O time Shirohai faz uma apresentação formal para mostrar suas habilidades. Eles começam com uma performance enigmática, com todos completamente sincronizados sem nenhum erro. O time da Aohai fica deslumbrado com a performance excepcional, e Shotaro percebe o verdadeiro nível da Shirohai, uma equipe regular no intercolegial. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.